Senhoras e senhores, estamos iniciando mais uma edição do nosso ACS na TV, sempre com link direto com o nosso site, o endereço está aqui, www.acs.org.br. Hoje uma convidada especial. Aliás, esta edição marca também a primeira vez que uma mulher vem ao nosso programa. E isso é motivo de muito orgulho, muita honra, é uma mulher especial. E eu, com a liberdade e com a amizade que tenho, com a admiração que tenho também de muitos anos de convivência, eu quero iniciar dizendo que você está muito elegante, Agnes Barbeito. Muito obrigada. Tudo bem? Você é sempre muito gentil. Tudo bem, você? Graças a Deus. Sem nenhum preconceito, mas absolutamente sem nenhum preconceito. Atra, CAP, Porto, Teconde, Termares. É uma mulher diferente? Olha, Márcio, eu não sei. Talvez metida com algumas coisas assim pouco convencionais para uma mulher se meter, mas não, uma mulher. Mas a gente nota no dia a dia, eu tenho o privilégio de conviver com você no Conselho de Autoridade Portuária, que você gosta de Porto, Muito, né? sou apaixonada. Por que isso? Como é que surgiu isso? Então, eu sou economista, né, de formação. Eu sei. Depois nós vamos falar da economia nacional também. E, assim, eu saí da faculdade, engraçado, porque eu precisava trabalhar. Eu tinha trabalhado na Vale do Rio Doce enquanto estudante, fiz um estágio e fiquei lá. E aí eu precisava trabalhar, comecei a mandar currículo e fui selecionada por uma companhia de navegação brasileira. Com sede aqui? Não, com sede no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Qual é a companhia, você lembra? É Transhol Navegação. E aí tinha esse emprego e tinha emprego para fazer orçamento na Demilos, olha só. Os opostos. E aí acabei que fiquei em navegação e aí a minha vida inteira. As pessoas perguntam, você é economista? Eu não sou mais. A única coisa que eu fiz na minha vida profissional inteira foi mexer com isso, com navio e depois porto, né? Então, você perguntou quando é que eu comecei? Desde sempre, assim. E o que lhe fascina? Depois nós vamos entrar de uma forma mais concreta, principalmente depois, mas o que lhe fascina mais no Porto? Nunca um dia é igual ao outro, basicamente, né? É uma coisa assim que envolve múltiplas atividades, eu digo, usando a linguagem de economista, assim, você soma tantos conhecimentos marginais sobre tanta coisa, é muito divertido trabalhar no Porto, né? Não tem uma rotina, assim. É apaixonante, assim. E é um ambiente, Agnes, extremamente masculino. Como é que você convive com isso? Ô Márcio, olha, quando eu comecei, 15 anos atrás, não é? Mas hoje em dia a gente não pode falar mais em ambiente. Não. Por isso que eu falei, veja a minha pergunta inicial, sem preconceito nenhum. Né? Mas deixa eu me interromper. Veja, por exemplo, no CAP. A exceção da superintendente do OGMO, que não vai a todas as reuniões, Sandra. você é sempre saudada lá. É verdade, é verdade. Olha, eu acho que assim, as pessoas já me conhecem, são todos meus amigos, eu sou muito feliz, assim. Me deu um frio na barriga quando eu comecei. Eu sempre brinco que quando eu fui na Codesp, nas primeiras reuniões, o pessoal ficava jogando palitinho para ver a primeira besteira que eu ia dizer. Mas, assim, hoje em dia já não mais, as pessoas me conhecem, são todos meus amigos, profissionais de primeira linha. E tem uma coisa, né, Márcio? Tudo o que acontece no Porto de Santos acontece em todos os portos brasileiros e na América Latina. Então, já está tranquilo, assim, ser mulher. Vamos aprofundar um pouco mais essa conversa, Agnes. Presidente do Teconde, integrante do CAP, Termares. E aí a primeira questão parece simples, mas eu já ouvi os dois lados. É Teconde ou Tecondi? Rapaz, é uma pergunta interessante. Seria Tecondi, né? Porque é terminal para contêineres da margem direita, né? E o D é para identificar, para diferenciar de Tecon, né? Terminal para contêineres. Seria Tecondi. Mas aí, assim, nas esferas governamentais, especialmente na Codesp, o pessoal começou a chamar de Teconde. E aí ficou Teconde, entendeu? É Teconde, eu acho. Tá bom. Bom, o Teconde é rigorosamente contêineres, é isso? Containers. Vamos falar um pouquinho do Teconde. Inclusive, ele acabou recentemente, né, uma grande obra de ampliação. Verdade. Eu queria que você falasse um pouquinho do Teconde. Então, a gente fez... Teconde é um projeto super bonito, que sofreu vários
constraints, né, vários impedimentos ao longo da sua história. Era um projeto que remonta lá ao fundo Nagasome, lá atrás, depois não deu certo, apareceu o Alegra Centro, etc. E a gente, então, construiu o que deu para fazer, né? Que foi 35 mil metros sob estaca prancha. É um cais V, é uma dársena, na verdade, né? É diferenciado, né? O pessoal diz assim, por que vocês não preenchem o V? Exatamente. É a pergunta, quer dizer, além de ser caríssimo, não tem problema nenhum a gente preencher o V, desde que a gente tenha outros cais para atracar. Porque uma empresa privada, você sabe, ela paga as suas próprias contas, sempre, né? E o Teconde é um projeto que a gente investiu ao longo do tempo de uma maneira muito responsável, né? A gente vem aumentando o market share e com uma equipe super importante de pessoas, de profissionais trabalhando e tal. Teconde é tão importante que assim, as pessoas estão imitando um pouco o mixing de serviços e tal. Outro dia eu estava conversando na empresa e a gente tem falado que é muito importante você ter tecnologia, né? A atividade portuária, ela é intensiva de capital, porém, a gente é que faz a diferença, né? E eu falo isso há muito tempo. Eu estava olhando uma entrevista que eu dei há uns 10 anos, dizendo que o que eu queria era investir na minha gente, né? Hoje está todo mundo dizendo a mesma coisa, quer dizer, que o Brasil precisa é investir no tal do capital humano, né? Você está falando em valorização e capacitação? As duas coisas. E qualificação? As duas coisas. Que é um dos grandes desafios do Brasil, é a qualificação profissional. Exatamente, né? E a gente tem feito isso na empresa desde sempre, né? Tem pessoas que começaram em cargos muito pequenos e hoje são profissionais respeitadíssimos, né? Então, é um projeto muito bonito, a gente aumentou o market share, a gente tem oferecido uma gama de serviços a preços competitivos e produtividades muito aceitáveis, né? É um projeto lindo, que tem tudo para ficar e tá aí, enfim. Aliás, na última terça-feira eu participei da reunião quinzenal, você já participou também, tenho certeza, do Comitê de Infraestrutura da Codesp. Nessa última terça-feira, o Renato Barco, um dos diretores, revelou que janeiro registrou um novo recorde de movimentação de contêineres. Um novo recorde. E mais, que Santos, o Porto de Santos, foi responsável por 25,9% da balança comercial brasileira. É muito forte, né? Por isso é que você falou há pouco que reflete em todo o sistema. O que acontece em Santos acontece no Brasil todo. O ano passado, o Teconde ganhou como um dos terminais de contêineres mais eficientes, considerando um binômio preço, produtividade, enfim, 3 variáveis, como o terminal mais eficiente do Brasil. Saiu no Valor Econômico no estudo da COPIAD, né? Várias pessoas me telefonaram, você conhece? Eu nunca ouvi falar do professor que fez aquilo. COPIAD é uma instância respeitadíssima, né? E a gente só ficou muito contente com esse reconhecimento do trabalho que a gente tem feito lá. Para terminar esse bloco, nosso primeiro bloco, Termares. Como é que você sintetiza Termares? Então, Termares tem mais de 25 anos, né? Ela foi um dos primeiros terminais de contêineres para ser criados aqui em Santos, para atender a Transroll Navegação. Era uma espécie de um backyard da Transroll, né? Depois ela ficou alfandegada e tal. E Termares foi o celeiro digamos, de gente que trabalha hoje no Teconde. A origem. A origem. Bom, vamos para o intervalo comercial e vamos voltar com essa conversa agradável com a Agnes Barbete em assuntos importantes. Nós estamos falando de Teconde, já falamos de Termares, vamos falar um pouco de CAP, vamos falar de sucessão na Codesp, vamos falar de ministro, novo ministro que saiu, que entrou. Ela tem muita informação, ela transita com muita tranquilidade em Brasília e eu tenho certeza que ela tem grandes informações para nós. Voltaremos daqui a pouco.
Voltamos com o nosso Acesse na TV, hoje com a agradável presença da Agnes Barbeito. Antes da gente entrar naqueles outros assuntos que eu deixei de gancho no primeiro bloco, voltar um pouquinho mais na qualificação, capacitação, nós conversávamos informalmente durante o break. Tem um grande investimento ainda nessa área, é isso, Agnes? Tem sim. Esse ano a gente programou investir quase que 3 vezes mais nessa questão de capacitação e treinamento do que a gente investiu no ano passado. Isso tudo para mostrar, quer dizer, o nosso real interesse nas pessoas. Você pode ter o melhor equipamento, você pode ter a melhor tecnologia, mas se você não tiver gente comprometida, né, e que goste de trabalhar naquele lugar, não rola. Outro dia, um amigo comum ligou, entre aspas, quase que desesperado, disse: eu preciso de motorista de empilhadeira. Falei, mas quanto você quer? Não, quero 6. Eu digo, amigo, eu não tenho nenhum, quanto mais 6. É um problema em todos os setores. Olha, entre aspas, é um dos gargalos do Porto. Eu acho que capacitação hoje em dia está sendo, sim. A gente tem conversado com vários sindicalistas e você vê hoje no Porto, assim, eu acho que os sindicatos são bem organizados, mas você vê todo um movimento dos líderes, etc., insistindo na capacitação de pessoas. E essa área de equipamentos portuários é uma área que está crescendo muito. Quer dizer, se o Brasil pretende estar atingindo níveis de produtividade internacionais, né, obviamente ele tem que ter gente que trabalhe nesses equipamentos modernos, ganhando bem e bem treinada e, enfim, com condições, né, de fazer. Empilhadeira de pequeno porte, empilhadeira de grande porte, mobile harbor cranes, os portainers, os RTGs, né? São equipamentos de última geração e esses equipamentos eles são iguais no mundo inteiro. Quer dizer, o operador brasileiro ele vai ter que ser igual em níveis de conhecimento, prática e eficiência ao resto do mundo. Foi uma rápida evolução tecnológica ou foi uma falha de todos nós? Eu não sei te dizer, viu, Márcio? Eu acho que um pouco das duas coisas, assim. Eu acho que o Brasil experimentou um crescimento importante, a privatização veio e outro dia eu estava conversando com uma pessoa do setor e ele me dizia o seguinte: bom, eu não sei se o Brasil cresceu porque os portos investiram ou os portos investiram porque o Brasil cresceu, quer dizer, né? Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha. O ovo ou a galinha. Eu acho que um pouco, um mixing de tudo. Na verdade é que o Brasil está experimentando um círculo virtuoso de crescimento, né? E está todo mundo correndo atrás da bola. Eu acho que é bom, é isso. Né? Conversava com um amigo antes de vir e estava reclamando do trânsito, não queria chegar tarde e tal. Aí eu disse, puxa vida, essa coisa, né? Aí ele me disse assim, olha, não é muito melhor você estar aqui do que você estar na Líbia, por exemplo? Começou uma guerra civil, Gaddafi está bombardeando todo mundo. Pensa bem, eu digo que você tem razão. É verdade, não vou reclamar. É verdade. É o jogo do contente. Não é verdade? E, aliás, falando de Gaddafi, ele disse que só sai de lá como morto. Quer dizer, o sujeito é absolutamente... Né, olha 40 anos. Né, com todos os problemas que a gente tem, esse é um país abençoado por Deus, não? É verdade. Né? Antes de CAP, temos o CAP, temos Porto e temos também sucessão e novo ministro. Vamos falar um pouco da Ábitra. Da Ábitra. Entidade da qual você é presidente. Sou. Foi criada em 89, é isso? 89, é uma das mais antigas. A gente estava querendo descobrir quem era mais antiga, ou a Ábitra ou a BTP. Eu não sei direito, mas elas estão ali, né? Ela foi criada e é muito interessante porque ela é um exemplo dos empresários se unindo em prol do bem comum. Quer dizer, esquecemos as nossas diferenças comerciais, deixamos porta fora, nos unimos e oferecemos alguma coisa para a sociedade, para o governo e todos conseguimos baixar custos, né? É muito interessante a Ábitra. A gente diz internamente que a Ábitra é uma associação que tem uma agenda positiva, né? Porque a coisa que a gente mais vê nesses presidentes de associação de classe é o ânimos, eu digo o ânimos reclamandi, né? O sujeito tem que
criticar alguma coisa, né? Ele não apresenta nada, mas ele critica qualquer coisa. Quer dizer. Importante isso, muito mais uma linha positiva e construtiva do que, entre aspas, como você disse, reclamativa, né? Assim, qualquer coisa, né? Tem presidente de associação que fica procurando de manhã, ele abre o jornal, o que eu vou criticar hoje? Não é o espírito da Árbitra, graças a Deus. A gente procura, é claro que a gente critica algumas coisas, a gente não concorda com tudo, mas a associação propõe para o governo e para a sociedade saídas que todo mundo ganha. É a diferença da crítica pura e simples da crítica construtiva, quando você aponta um eventual defeito, um eventual falha, e já propõe e apresenta uma proposta simultaneamente. Só para o telespectador, para situá-lo, eu vou recorrer a você. A Árbitra é a Associação Brasileira de Terminais e Recintos Alfandegados. Ok. Bom, vamos falar um pouco de CAP. Você integra o Conselho de Autoridade Portuária, nós dissemos na abertura do programa, uma instituição importantíssima, criado dentro da Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630. Como é que é essa sua participação no CAP? Olha, E a importância do CAP para você e para o Porto? Assim, eu acho que a gente ainda está aprendendo a usar o CAP, né? A gente tem hoje um CAP, eu não conheço outros conselhos de autoridade portuárias dos outros portos do Brasil, mas quem conhece diz que o CAP de Santos é um nível excelente e muito atuante. Eu acho também. Porém, eu acho que a gente está engatinhando, né, em aprender digamos, a usar o CAP como uma instância em que todos os agentes que intervêm no porto estão ali sentados, cara a cara, né, discutindo as mais variadas questões pertinentes à sua atividade. E dali a gente pode fazer muita coisa para melhorar porto e produtividade e ajudar essa atividade. Eu acho que a gente está engatinhando. Acho que o CAP agora está começando a, digamos, ocupar o lugar que ele tem, de fato, nessa estrutura tão moderna, né, que foi criada pela Lei 8.630. Relativamente foi um processo muito rápido, né? Essa lei, a partir da Lei de Modernização dos Portos, a partir do crescimento que você falou do bloco anterior. Eu acho que assim, a lei ela tem 15 anos, ela é de 1993, né? Eu acho que uma das coisas que o governo Lula fez de bom foi a criação da Secretaria Especial de Portos. Eu não gosto de falar muito sobre isso porque eu me repito, eu falei isso em tantas ocasiões, mas foi realmente. Porque o setor era um setor, as pessoas sempre trabalham completamente. Era um ponto dentro do Ministério dos Transportes. Exatamente. Né? E o que aconteceu? De repente todas as pessoas se uniram, você ficou mais perto, tem um foro próprio, né? E aí eu acho que essa discussão do CAP e de todos os pontos modernos dessa lei, eles começaram a realmente ser implementados. Então a lei é muito boa. Basta implementá-la. E eu acho que a gente começou isso em 2007. Que bom. Nós vamos já estamos no horário, nós vamos já para o terceiro e último bloco, infelizmente está acabando, o tempo passa rápido quando o programa é bom. Mas eu vou lhe contar, tenho 30 segundos? Rapidamente. Eu ainda ocupava o cargo de editor-chefe do jornal e participei de uma reunião de editores-chefes em Brasília. Foram 15 editores-chefes do Brasil inteiro. Era um almoço com a hoje presidente Dilma Rousseff. E ela falou durante aproximadamente 40, 50 minutos, num ambiente fechado, e depois foi aberto com uma pergunta de uns 4 ou 5. Fez um, fez outro, terceiro eu estou vendo que ia sobrar. Quando eu vi que eu ia sobrar, eu digo, a minha eu vou fazer. E eu fiz exatamente a pergunta, o governo vai criar a Secretaria Especial de Portos? Olha. Ela me confirmou oficialmente, eu me lembro que eu dei essa notícia, foi com manchete, foi um furo nacional. E a partir dali, realmente, ela começou a se estruturar e hoje é uma realidade, como disse você, importantíssima para o sistema portuário nacional. Com certeza. Nós vamos para o terceiro bloco e voltamos aí, eu prometo. Sucessão e o ministro que saiu e o novo ministro de Portos do Brasil. Voltaremos em 2 minutos.
Estamos voltando com o nosso terceiro e, infelizmente, último bloco dessa conversa agradável com a Agnes Barbeito. E eu prometi, desde o primeiro bloco, eu estou prometendo que eu ia falar de ex-ministro, do novo ministro, de CEP. A Agnes, no final do segundo bloco, já abordou en passant a criação da Secretaria Especial de Portos. Foi realmente um grande avanço. Só para complementar o seu raciocínio, foi um grande avanço. O Porto realmente passou a ser prioridade, né? Eu acho que o Porto começou a ocupar o lugar que ele tem que ter, né, numa economia que se pretende desenvolvida. Você não pode ter uma economia desenvolvida sem ter portos arrumados e bem estruturados, né? E eu acho que uma das medidas excelentes do governo Lula foi ter feito isso e colocado um ministro, Pedro Brito, que eu sou suspeita para falar, porque ele é meu amigo e, enfim... Mas é uma pessoa com perfil de gestor, né? E tentou fazer um grande trabalho e fez um grande trabalho. Fez um trabalho espetacular. Eu tive a oportunidade, inclusive, de participar como membro do CAP numa reunião na Fiesp, antes da transição, em que todos os blocos do CAP manifestaram apoio irrestrito à permanência dele, mas por questões políticas ele acabou não permanecendo. Mas você participou da posse? É verdade, eu participei. Então, nessa reunião do CAP foi interessante, porque eu fui reconduzida, né? Exatamente. E houve aquela brincadeira para pegar o gancho do início do programa, todo mundo não. Para ela ser reconduzida ao CAP, a única mulher tinha que ser uma reunião na Fiesp e ser reconduzida pelo ministro, que é uma brincadeira, né? Um carinho que os meus amigos fizeram. É verdade. E nós nos encontramos na posse em Brasília e me chamou a atenção principalmente o discurso de despedida do Pedro Brito. Um discurso eminentemente técnico e dentro da linha que você comentou há pouco, construtiva, propondo ações para o futuro, para o novo ministro. Sem dúvida, sem dúvida. Ele fez um grande trabalho. Agora, eu vou te dizer uma coisa, Márcio. Eu tive a oportunidade de ir para Brasília e o novo ministro, Leônidas Cristino, recebeu todas as associações. Eu vi a foto no jornal. Você viu a foto? Vi a foto. Vi a foto. Estava bonita. E eu fiquei positivamente impressionada, viu? Assim, um homem simples, não é? Engenheiro, com um longo currículo político, né? De bobo não tem nada, tampouco uma pessoa que não entende o que fala, nada disso, assim. A diferença dos dois, basicamente, é que ele é uma pessoa menos glamurosa do que o Pedro, na verdade. E sem a experiência e a vivência do Pedro Brito. Porque quem viu o Pedro Brito quando assumiu, ficou, digamos, quase que 30 dias de resguardo, não abria a boca, lembra? É verdade. Para aprender, para conhecer. E essa experiência ele vai adquirir com o tempo. E ele está fazendo a mesma coisa, né? Ele ouve muito. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu disse assim, olha, se vocês precisarem falar qualquer coisa ou sugerir qualquer coisa, venham, meu gabinete está aberto, né? Ou seja, isso é bom para o primeiro passo, na verdade. E, bom, cabe aí, você esteve com ele, essa reunião, a Árbitra apresentou alguma reivindicação específica, foi um primeiro contato, um contato também de informações de Santos para o ministro? Basicamente sim. A Árbitra já tinha participado de outros seminários da CEP, não é? Em que ela fez, digamos, uma agenda para apresentar para o antigo ministro a respeito do Plano Nacional de Logística Portuária. Então, a gente tinha mais ou menos os pontos que a gente considerava importantes, que a gente fez mencionar para ele e nos colocar à disposição, enquanto associação, né, cuja sede é aqui, para ajudá-lo e principalmente falar da questão da informatização da atividade portuária, né, que a Árbitra é pioneira nisso. Basicamente foi um primeiro encontro para nos conhecermos e tal, foi muito bom. O que lhe credencia também nesse sistema portuário que você vive é também o seu nível de informação, e a gente sabe do seu trânsito e da sua capacidade de obter informações. É que eu tenho bons amigos. O José Roberto Serra sentou aí, eu perguntei para ele, o senhor vai ficar? E ele manifestou a intenção de ficar, o que até me surpreendeu, porque as informações eram contrárias. Pelo seu trânsito, pelo seu conhecimento, por ter já participado de uma audiência com o próprio ministro Leônidas Cristino, vou fazer a mesma pergunta. Ele fica, o Serra? Né? Olha só, Márcio, assim, o que a gente está vendo? A gente está vendo
Você vê, até o Arnaldo Jabor está falando bem da presidente. É verdade. Né? Não é porque ela é mulher, mas ela está fazendo, ela está surpreendendo. Eu já tinha ouvido isso. Disse, olha, vocês vão se surpreender com a presidente, ela é muito boa gestora e que bom que está sendo assim. Né? E eu acho que isso dá o tom desse governo, né? A coisa técnica, a coisa do profissionalismo, né? Da coisa séria. Né? E a gente pode falar essas três coisas do presidente da Codesp. Né? Ele é uma pessoa proba em todas as instâncias. Você vê, você é membro do CAP, as pessoas gostam muito dele. Viajei com ele, ele é motivo de orgulho. Com certeza, com certeza. Eu também, quer dizer, ele fez várias palestras em vários lugares do mundo. É uma pessoa de primeira linha. Né? Então, a torcida é muito grande para que ele fique. De qualquer maneira, eu acho que ou ele ou não, a gente vai ter alguém tecnicamente importante. Eu acho que essa é a linha do governo Dilma, essa é a linha do ministro Leônidas Cristino e não tem mais jeito, tem que ser assim. Que, aliás, o Pedro Brito deixou claro, só temos 1 minuto, está acabando. O Pedro Brito na Fiesp, ele repetiu uma frase que ele disse em outros locais. Essa questão da gestão, ela tem que ser uma filosofia de Estado e não de governo, né? Eu falei para uma moça, repórter no Estado de São Paulo, ela me perguntando, o senhor acha que essa questão da gestão das companhias docas, ser profissional, é uma coisa importante? Eu disse, não, ela não é importante, é fundamental. É fundamental para um porto que se pretende, para um país que se pretende desenvolvido. Né? Ping-pong, porque já encerrou a ponte Santos-Guarujá. Você é a favor ou é contra? Precisamos ou não? Precisamos, claro. E tem um projeto, eu vou até colocar o óculos, não posso, me dê mais 15 segundos, só 15 segundos. Projeto Celebra, que eu sei que é muito caro para vocês. Muito caro. Eu tenho um carinho enorme, porque eu acho que é a maneira... Projeto cultural, é isso? É a maneira do porto conversar com a cidade. É a maneira do porto dizer que ama essa cidade. Né? É um projeto cultural, a gente pretende sempre trazer artistas da região, com programas da região, é alguma coisa que está no calendário de São Paulo, hein? É verdade. E aí a gente ama mesmo. Agnes, muito obrigado. Fiquei muito feliz com a conversa Obrigada agradável e gostaria que você se comprometesse publicamente e de oportunamente voltar para um novo bate-papo. Porque Pode ser? Claro que sim, você é um grande amigo. Obrigada. Muito obrigado. Então, conversamos com o Agnes Barbeito, voltaremos então na próxima semana com mais um entrevistado aqui no ACS na TV.